Identidade Geral já de volta. Hoje eu estou conversando com o Elbert de Almeida, que tinha uma carreira promissora dentro do futebol, mas ele abandonou essa carreira para seguir a fé, os princípios religiosos que ele descobriu. Inclusive, se você não conseguiu, chegou agora aqui, está acompanhando Identidade Geral, perdeu a primeira parte, é só você entrar aí no nosso site novotempo.com/jornalismo, lá no Identidade Geral, você pesquisa o nome ali do Elbert Almeida, você pode ver a primeira parte dessa entrevista, onde ele contou pra gente toda essa história, a trajetória dele dentro do futebol. E nesse ponto da história aqui onde a gente está, Elbert, Sim, o ponto onde a sua cabeça estava em ebulição para tomar a sua decisão, sim, eu imagino que, como a gente estava conversando no finalzinho do bloco anterior, tinha toda a pressão dos seus sim, pais, falando, perfeito. meu pai, o que essa criança que eu criei está tomando como decisão? Os dirigentes do clube. Eu imagino que até a tua família Sim, não tem nada de oportunismo sim, nisso, lógico. mas eles estavam vendo a possibilidade de, olha, meu filho vai ficar Sem dúvida, milionário, meu sem filho tem dúvida. condições de ser um Perfeito, grande jogador sem de dúvida. futebol aqui do Brasil. E ele está jogando tudo para cima por conta de ele não pode jogar num sábado? Sim, é verdade. Foi um grande desafio, né? Eu costumo dizer, Wagner, assim, quando as pessoas conversam comigo e me perguntam sobre essa decisão de mudar, assim, o foco, a direção da minha vida, né? O rumo da minha vida, é que esse plano, Deus já tinha esse plano determinado para a minha vida, né? Claro. Deus, na verdade, ele tinha um plano idealizado, Deus tinha um Hum. propósito para a minha vida, e eu poderia escolhê-lo ou não. Poderia continuar sendo jogador, me profissionalizar ou cumprir o propósito que ele tinha para a minha vida. Eu entendo que Uhum. eu estou cumprindo o propósito que Deus tem para a minha vida. Ô Elbert, é muito interessante a tua história, porque tem muita gente que está acompanhando aqui o programa e Uhum, vem histórias como a tua uhum, e podem pensar assim, ai, tá vendo? O Elbert é muito forte, ele tomou essa sim, decisão, eu não consigo fazer como ele fez e tudo uhum, mais. No teu livro, inclusive, olha, eu não mostrei nesse bloco, Jogada de Craque, tá aqui o livro que conta a história do Elbert, esse livro da Casa Publicadora Brasileira. Tem um momento aqui do livro onde você narra como você sim, chora, você perfeito, fica numa angústia profunda, verdade. você chorava na sua cama com Sim, toda essa é situação verdade, para tomar essa decisão. sem Ou dúvida. seja, não é fácil. Não, não é fácil. Inclusive, várias vezes a diretoria do Cruzeiro, né, me chamou para conversar, tentando me dissuadir, porque a grande questão foi, eu havia conhecido uma verdade sobre Uhum. o sábado, eu queria guardar o sábado, e todos os jogos da Federação Mineira de Futebol eram aos sábados. Aí não tinha como Aí não jogar. tinha como jogar. Então, eu tinha que tomar uma decisão. Eu seguiria a minha carreira como jogador profissional, E esqueci essa história abriria de mão sábado. dessa história de sábado, ou então eu levaria a sério essa história do sábado e tomaria uma decisão. E eu preferia obedecer a Deus. Eu tinha uma convicção muito forte que Deus queria isso para mim. Então, como você mesmo mencionou, houve um momento na minha vida que eu tinha que tomar essa decisão e eu orei a Deus. Eu estava muito angustiado e disse assim: Senhor, o Senhor me chamou, sinto que o Senhor está me chamando para fazer alguma coisa especial, diferente do comum, daquilo que eu planejei para a minha vida. Se o Senhor realmente tem um plano para a minha vida, me mostre de alguma forma, né? Eu preciso que o Senhor fale diretamente a mim nesse momento, porque eu estou angustiado, estava realmente chorando, estava sozinho em casa. E eu fiz uma coisa que depois eu nunca mais voltei a fazer. Eu orei a Deus e disse assim: Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui agora, e depois que eu abrir a Bíblia, eu quero que o Senhor fale diretamente a mim. O Senhor realmente me chamou. Eu tinha uma Bíblia da Igreja Católica, da versão Ave Maria, e era uma versão parecida com essa versão na linguagem de hoje. E quando eu abri a Bíblia, eu abri em Isaías 42, verso 6. Eu nunca me esqueci desse verso. Aliás, até hoje é o meu verso preferido. E lá dizia assim: Eu, Senhor, te chamei realmente. Eu te guardei e te chamei. E te farei mediador da aliança com os povos para que eles conheçam a verdadeira religião. A partir daquele momento, Wagner, não tive dúvidas nenhuma. Aí fica difícil ter Fica difícil. alguma dúvida, né? Porque Exatamente. mais claro que isso Sem é dúvida. impossível, né? E assim, esse momento meu com Deus foi um momento muito significativo, não é? Talvez a gente falando assim para as pessoas que estão nos assistindo, não seja tão forte como para quem viveu aquele momento. Claro, claro, Então, claro. aquele momento foi um momento em que Deus se manifestou a mim
e confirmou o meu chamado para que eu pudesse, de fato, obedecê-lo de forma integral. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a perceber que esse verso não era só um chamado para aceitá-lo como meu Salvador e Senhor da minha vida, mas eu comecei a entender que aquilo também era um chamado para que eu pudesse exercer o ministério pastoral como pastor da Igreja Adventista. Foi chamado Foi um realmente chamado, por Deus perfeitamente, para ser pastor da Igreja sem Adventista. dúvida. E aí se casou, teve Aí me casei, filhos. exatamente. Deus me deu a alegria de ter uma família querida, né? Uma esposa maravilhosa, super companheira. Tenho 2 filhos, um que está com 21 anos hoje, né? Fazendo direito, e o mais novo com 17, pensando já em fazer medicina. E nós estamos felizes, já estou com mais de 22 anos de ministério, estou no 23º ano de ministério. E se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo como fiz. Teria tomado as mesmas decisões. As pessoas me perguntam assim: Albert, você já se arrependeu em algum momento de ter tomado essa decisão? E eu sempre disse: eu nunca me arrependi. Mas, Né? Albert, nunca, nem uma pontinha Nem uma mesmo? pontinha, Jura? Wagner, juro. Porque assim, quando a gente toma uma Sim, grande sem decisão, dúvida. a gente muda Sim, completamente. perfeito. Eu acho que existem 2 momentos. O primeiro momento é esse que você relatou Sim. muito bem, você relata muito bem Isso. no teu livro. Onde vem a angústia, vem a dúvida, vem todo aquele processo de que caminho eu vou tomar. Perfeito. E aí você, com muita força, com muita fé, você Sim, toma a decisão. lógico. Só que aí vem um segundo momento que dura o resto da É vida, verdade. que é o momento de sustentar aquela É decisão. verdade. E no teu livro, por Sim, exemplo, sim. eu estou adiantando algumas coisas, mas Sim. vale muito a pena ler o livro, viu, gente? Eu sempre falo isso. Não adianta só assistir aqui a entrevista. É muito legal ler o livro e ter contato com todos os detalhes da história. Mas você conta de um momento Isso. onde você já passou por Verdade, dificuldades sem financeiras dúvida. dentro do Lógico. teu ministério pastoral. Perfeito. E aí não vem aquela coisa assim, poxa, olha, podia estar aí, né, ganhando um dúvida. dinheiro bom. Eu digo a você o seguinte: depois desse momento que eu tomei uma decisão ao lado de Cristo e resolvi abandonar a minha carreira como jogador profissional, eu não digo para você que eu não tive momentos difíceis. Aliás, eu tive momentos muito difíceis. Inclusive, um desses momentos eu relato no livro também, né? Onde eu passei por uma dificuldade financeira muito grande, já no ministério, trabalhando como pastor, em que eu fui provado e tentado, né? Para que eu pudesse duvidar do cuidado e do amor de Deus, né? Uma coisa é quando você é provado e tem que se manter firme naquilo que você decidiu. Outra coisa é você se arrepender de ter tomado uma decisão. Na verdade, há momentos em nossa vida que, embora você tenha convicção plena de que você está no caminho certo, você como ser humano, você não deixa de passar pelas experiências de desilusões, de decepções. Mas a questão é que nós, quando olhamos para a nossa vida, a gente simplesmente olha aquilo que está diante de nós. Nós, como seres finitos, como criaturas finitas que nós somos, a única coisa que nós conseguimos enxergar é o que está diante dos nossos olhos. Porém, Deus, Ele está além dos nossos limites. Não é? Então, por um momento, você se sente afligido, você se sente temeroso de que alguma coisa possa não dar certo, como você idealizou, mas isso não tem nada a ver com o fato de eu ter me arrependido de ter tomado a decisão. Por isso que em todos os momentos, eu sempre acreditei que Deus estava à frente da minha vida e que de alguma forma Ele iria solucionar o problema. O difícil é passar pelo problema. A gente sabe que Ele vai estar atuando, que Ele vai estar agindo em nosso favor, mas em que momento Ele vai agir, essa espera, né, do momento em que Ele vai se Essa história revelar. do tempo de Deus, que é Isso, muito diferente do do nosso nosso tempo, é uma coisa que é difícil da gente conseguir Exato. administrar, né? Hoje, por exemplo, olhando para trás, né, por tudo que aconteceu comigo, eu voltaria atrás e faria a mesma coisa que fiz desde o início, que eu tomei a decisão de abandonar a minha carreira para ser um pastor. Logicamente que o que eu passei, né, como essas dificuldades que eu tive na minha vida, naqueles momentos foram momentos muito difíceis também, mas não foi suficiente para abalar a minha fé. Eu costumo dizer o seguinte, Wagner, que Deus, e a Bíblia diz isso, né, Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Então eu creio assim, que o desejo de fazer a vontade de Deus é Ele que coloca em nosso coração. E o poder para cumprir aquilo que Ele nos pede é Ele que dá também. Então o nosso papel é confiar, é simplesmente nos colocarmos nas mãos de Deus para que Ele faça a obra em nossa vida e por nosso intermédio. Todos nós somos frutos daquilo que Deus opera em nós.
Não é? É muito legal essa explicação que você está fazendo, porque é muito bonito a gente Sim, dizer que o sonho de Deus é maior, né? Como sim, diz a música, perfeitamente. né, do Robson Fonseca, Uhum. e você fala disso no teu livro, que você está vivendo o sonho de Deus para Sem você, dúvida, né? sem dúvida. Que era muito diferente do sonho dos teus Lógico, pais, das pessoas sem que dúvida. entraram em contato com aquele menino talentoso no Perfeito. futebol e tudo Sim, mais. aham, Mas é isso, Deus ele vai operar sem tanto dúvida. o querer, porque a gente não quer o Exato, que é bom pra exato, gente, quanto ele realmente vai efetuar, ou seja, exato, ele vai mudar exato. o nosso paladar, né? Ele vai Deus, ele é mudar a tão nossa essência. maravilhoso, Wagner, Deus é tão maravilhoso, que quando ele faz uma obra na vida de uma pessoa, ele não faz uma obra incompleta. Uhum. Deus, quando ele faz uma transformação na vida de um ser humano, ele faz uma obra completa. Deus, ele muda até os nossos gostos. Não é? Eu era apaixonado pelo futebol, aliás, eu gosto de futebol até hoje, mas Deus foi capaz de transformar o sonho de ser um jogador de futebol em ser um ministro do Evangelho, em ser um pastor. Isso é ilógico, né? Isso é uma coisa anormal Completamente, no são tempo que nós pouquíssimas as estamos vivendo, histórias. né? Eu reconheço que isso não é uma coisa normal, não é uma coisa comum, mas o fato é que isso aconteceu na minha vida e eu estou aqui para contar minha história de vida, para mostrar o seguinte, que quando Deus ele trabalha na vida de uma pessoa, ele tem um plano para alguém, se você decide cumprir esse propósito, Deus cumpre. E eu vou dizer uma coisa, eu sou muito feliz, Wagner, muito feliz. A coisa que eu mais amo fazer no mundo é trabalhar com a igreja, ser pastor, servir as pessoas, Eu tenho certeza que essa tua pregar. experiência é muito enriquecedora, né? Sem Quantas dúvida. pessoas, né, das tuas igrejas, eles têm que Sim, tomar uma decisão, lógico, jovens que estão passando perfeito. por esse tipo de situação, e aí Sim, você tem a tua história para te lógico, ajudar, né? sem dúvida, sem dúvida. Agora, você falou que é apaixonado por futebol até Sim, hoje. até hoje, até Quando hoje. tem o futebolzinho lá Ah, entre os pastores, sempre inclusive, jogando futebol, você dá um inclusive. banho neles, Olha, eu não vou inclusive. dizer que dou porque o tempo passa também, a gente vai perdendo também um pouquinho da Não, nossa mas é forma impossível. física, Você né? deve ter um olhar Não, sem dúvida. estratégico Lógico que a gente não perde essa noção de espaço né, no campo. Você tem a noção, Uhum. uma técnica que você utiliza, logicamente que não da mesma forma como era antes, mas você não perde, né? Você perde a força física, o ritmo de jogo, mas você continua com o dom e com o talento, Ó, a né? gente tem 3 craques aqui na Novo Sim, Tempo. Você sabe eu quem é? sei. Quem? Arilton é um? Arilton Eu joguei Oliveira. com ele, inclusive. Ele é craque mesmo ou não é? Olha, nós Não, jogamos. mas fala a verdade, Não, hein? ele é muito bom É? jogador. Inclusive, quando nós jogávamos no seminário, nós éramos do mesmo time, ele era o ponta esquerda e eu era o ponta direita. Aham. E, de fato, ele era muito rápido, sempre foi muito rápido, muito habilidoso. E a gente fazia uma E dupla de muito ataque reclamão também. demais. Fala o tempo Fala o todo. tempo todo. Pastor Arilton, estamos contando todos É os segredos verdade. aqui. Mas tem mais 2 que eu conheço, sabe quem é? Eu sei que o pastor Ivan Saraiva também já jogou futebol, né? Não sei se é o caso Não dele. é muito Não é, craque não? assim, não. Mas olha, pastor Toninho, Ah, o Toninho, já joguei com o Toninho também várias vezes. eu não vou fazer a mesma pergunta porque ele é meu Isso, é chefe, aí verdade. vou deixar Você quieto. vai se comprometer. Não, mas ele joga bem também, né? Ele é Joga muito, ágil e tudo sem mais. dúvida, sem E dúvida. Leandro Quadros. Ah, é verdade, jogou bola também. Fiquei sabendo, tive a oportunidade de fazer um programa da Casa Publicadora Brasileira. Aham. E naquele programa ele realmente falou que tinha jogado futebol, né? E eu nunca joguei com ele, mas deve ser muito bom também. Ele tem uma história, assim, ele não chegou a ser sim, selecionado e tal como você, mas ele era um menino muito Sim, talentoso para o sim. futebol também. E Deus escolheu para outro Que ministério. legal. Mas tá aí os nossos craques da Novo Tempo, olha. verdade. Estão aí. Mas ó, você falou da Sim. CPB, deixa eu só dizer mais uma vez e mostrar aqui o livro, olha, Jogada de Craque, o livro do Elbert, e você pode adquirir pelo site cpb.com.br. Vale muito a leitura, viu? Indico fortemente. E você tem muito da história aqui, acompanhando a entrevista no Identidade Geral. Pastor, olha, prazer enorme. Poxa, muito obrigado mesmo, eu que viu? agradeço, Wagner, é um prazer poder participar de um programa tão gostoso, né, como esse, e juntamente contigo aqui. Foi um prazer. Eu é que agradeço. Muito bom entrar em contato com gente que toma uma decisão e que dura a vida inteira, Amém, amém. decisão certa. E parabéns pelo seu ministério, Obrigado. pastor. Que ele só continue frutificando, viu? Amém. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.